Graça e paz, amados. Como é maravilhoso nós olharmos para a poderosa palavra de Deus. Estamos falando sobre obediência. Como é importante nós obedecermos a Deus. Moisés, então, está numa situação complexa ali de líder, o povo pressionando aquele homem daquele jeito. O povo ora, o povo blasfema, né? O povo calunia contra Deus, né? E aí agora Moisés vai clamar ao Senhor. E o Senhor diz assim: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Agora o Senhor vai ter um tete a tete com Moisés, né? Um face a face com Moisés lá. E o verso 16 ele começa dizendo: e tu? Tipo assim, o que tu está fazendo, homem? O que tu está fazendo? Volta para o teu lugar. Volta para a tua posição de líder. Volta para o chamado que eu te chamei. O chamado não é para te ficar lamentando, para te ficar dando desculpa para o povo. Volta, te coloca no teu lugar e levanta o teu bordão. O que era o bordão? O bordão era um símbolo ali do poder de Deus, desde Êxodo 4. Então acompanhava Moisés esse bordão como um símbolo dali, do chamado dele, da manifestação do poder de Deus. E o Senhor diz: estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E Deus nos trouxe uma direção para a igreja na outra semana que a gente pregou essa mensagem, que cada marido, cada homem de cada casa tem que voltar para o seu lugar, e tu volta para o teu lugar. Não está bem as coisas em casa, cada homem tem que assumir a sua posição, cada mulher tem que assumir a sua posição de esposa, de mãe, cada filho tem que assumir a sua posição de filho. Às vezes está bagunçado o nosso lar porque nos falta uma liderança de um homem, uma liderança de uma mulher, uma submissão dos filhos aos pais. Então, quando colocamos a nossa casa em ordem e obedecemos a palavra do Senhor, o que diz em Efésios 5, 22, 23 e 24 para as mulheres, Efésios 5, 25 a 30 para os homens, Efésios 6, do 1 ao 4 para os filhos. Quando há essa ordenança, o Senhor está dizendo: e tu, Moisés, está fazendo aí fora do teu posto, cara? Volta para o teu posto, assuma a tua liderança, ergue o teu chamado, ergue o símbolo do teu chamado. E o Senhor nos ordenou, então, de uma forma muito simples, a obedecer a Ele. A oração de um homem pela sua casa deve ser sempre. O marido deve orar pela esposa, deve orar pelos filhos sempre. Mas em tempo de batalha, Deus nos dá armas espirituais. Moisés, levanta o teu bordão, homens, levantem a aliança que simboliza o amor, o casamento, a união. Levante sobre a sua casa, estenda a mão sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, para que o mar se abra. E Moisés ficou com essas armas que Deus deu ali, armas espirituais, simbolizando o poder e simbolizando a unção de Deus, estendido até que o mar se abriu. Até que a cura chegue. Ore assim na sua casa. Você que é homem, você que é mulher, tem essa autoridade do Senhor dentro da submissão do seu esposo, do seu marido. Então orem com as mãos levantadas, orem com o símbolo da aliança, do amor conjugal. O chamado de Moisés era o bordão, era o cajado. Hoje nós temos a aliança, que é um símbolo do amor. E levante as suas mãos, ore com as mãos erguidas na sua casa, no seu lar. É isso que Timóteo vai falar em 1 Timóteo 2,8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade, ou sem briga, sem ódio. Então é muito importante isso, um gesto tão simples. Mas pastor, para que isso? Por que Moisés tinha que levantar o bordão e estender a mão? Coisa simples. Como é difícil obedecer às coisas simples. E o mar se abriu quando, na simplicidade da obediência a um ato tão simples, Deus não pediu outra coisa a não ser uma obediência simples. Quando Moisés obedece, ordena ao povo que marchasse, o mar se abriu. Você quer que o mar se abra sobre sua casa? Obedeça essa direção do Senhor. E depois que o mar se abrir, depois que sair dessa dificuldade,
continue orando. Talvez não quase com a mão da aliança levantada, mas continue orando. E tenha esta estratégia como uma estratégia de guerra, de luta, quando nós nos encontrarmos numa situação onde nós precisamos do socorro de Deus, que possamos estender a mão de unção, de bênção, e possamos levantar o nosso cajado e ver os milagres que Deus irá fazer. Que Deus te abençoe. Ore pela sua família. A responsabilidade está sobre os homens, sobre as mulheres, sobre os filhos. Quando tudo está ordenado, há uma obediência. Deus move a sua graça, o seu amor sobre essa família. Que Deus te abençoe.